patamar, os investidores otimistas de que o Trump vai anunciar novos acordos comerciais. Por exemplo, as autoridades europeias declararam ontem que o bloco está pressionando por um acordo de redução de tarifas mais amplo, mais abrangente para os Estados Unidos. E disseram que as negociações estão indo bem. Eles querem um acordo melhor da Inglaterra. Lá em Nova York, as bolsas estão subindo 0,3%, 0,2% agora, enquanto na Europa elas sobem 0,6% de média. Balanços positivos e dados econômicos mais fracos nos Estados Unidos também ajudam no sentimento positivo do mercado. A produção industrial caiu, as vendas no varejo desaceleraram na América e tudo isso está derrubando os juros futuros por lá. Os juros futuros estão caindo porque provavelmente os americanos vão ter que cortar os juros para aquecer a economia. E se os juros caem, a bolsa sobe. As bolsas globais caminham para o oitavo dia seguido de alta. Na geopolítica, a Rússia começaram as negociações de paz na Turquia. O petróleo voltava cravado no 0 a 0, agora está subindo um pouquinho, 0,1%, depois de ter caído bastante ontem. Está 64 dólares e 60 centavos. O minério de ferro caiu 1% essa madrugada em Darian, enquanto o Bitcoin está 103.900 dólares agora. O índice do dólar, o DXY, está caindo um pouquinho, nada demais, não está caindo nem 0,1%, tá? A gente está quase no 0 a 0. Seria o segundo dia seguido de queda. Aqui ontem o dólar estressou e saltou por razões internas. Assista o Tesouro para entender direitinho. O ouro está caindo 1% nesta manhã e caminha para a maior queda semanal em 6 meses, está 3,5% de dólares a onça. No Brasil, os investidores vão estar. Ai, ai. Vamos lá, confirmem pra mim aí se vocês me ouvem bem. Tudo bem? Show, deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá gravando. Bom dia a todos vocês. Tudo bem com vocês? Tranquilidade, sextou, né? Sextou, então toda sexta-feira é bom ter um pouco de cautela. Normalmente é quando a galera gosta de fazer merda. Então, não sei o que acontece na sexta-feira. Eu não sei, deve ser pressa pra ir embora, alguma coisa do tipo assim. Que o pessoal normalmente faz merda. Nor- Normalmente faz merda, tá? Então, na cautela. Olha que bela barra dos 60 minutos, hein? 1.300 pontos só abriu e caiu, né? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o nosso índice aqui. Depois a gente até fala um pouco sobre o dólar ali, questão de SMC, tá bom? Antes, como vocês já sabem, né? Ó, primeiro só quero atenção nisso aqui, ó. Ó o formador de preço, o que ele tá fazendo. E o índice tá caindo, né? Tá inversa a correlação. O que isso aqui significa? Significa que a correlação negativa está caindo. Desde 9,20 ela só cai. E o índice também. Existe uma descorrelação entre os dois. Pode nos estar mostrando que uma divergência entre índice e correlacionam. Um bom confirmation entry seguido de delta traz uma expectativa de trade de abertura para cima, tá bom? Mas é preciso de estrutura e delta. Vamos falar disso já já. Iniciamos o estudo do índice sempre pela mamãe. A mamãe é quem? A mamãe é o Ibovespa, jovem, que é touro de ouro aqui, ó. Touro de ouro, né? A mamãe é o Ibovespa, tá? Máxima histórica aqui agora, né? Fez ontem, né? Não fez, não. Olha, bateu o mesmo nível ontem, mas teve um fechamento maior. Cara, não tem muito o que falar do Ibov, tá? Não tem muito o que falar do Ibov. A gente está em máxima histórica. A todo momento as pessoas ficam caçando topo, é normal, tá bom? Porque ninguém pode ver o negócio chegar na história que já quer sair vendendo. Mas não é assim que funfa, né? Não é assim que funfa. É preciso uma estrutura de venda, né? Para a gente vender. O fato é que, obviamente, isso aqui está numa máxima histórica, todo mundo consegue enxergar que o último impulso é esse daqui e que acima de 50% é prêmio, abaixo é desconto e em cima de 50% a gente quer vender e abaixo a gente quer comprar. Beleza, isso aqui todo mundo sabe, prêmio, desconto, tá tudo certo. Mas é preciso uma estrutura clara de venda aqui para a gente poder vender, tudo bem? Aí seja ela nos time frame que você optar por escolher. Mas o fato é que estamos em prêmio.
Mas não se esqueça, pode continuar subindo ao infinito e além. E assim, se ele quiser, junto com correlações e estrutura, a gente vai comprar, no problem, entendeu? No problem. Então, só tenham em mente de que estamos em prêmio e optamos, não é que optamos, né? Preferimos vender estruturas de venda. Preferimos, não quer dizer que a gente vai vender. Trazendo isso para o índice, é basicamente a mesma coisa, né? Todo mundo consegue enxergar um movimento de alta aqui no índice, ó. É topos e fundos ascendentes, né, mano? Todo mundo consegue ver isso aqui. Aqui ele arma um flipzinho, né? Que vai cair, mente para mim, mente para todo mundo. E desde então tá fazendo esse último movimento aqui, ó. Qual é o último movimento de alta do índice? O último movimento de quebra de estrutura. E não vamos levar no mérito de fake aqui, tá? Porque se a gente for levar no mérito de estrutura fake, todas essas quebras para cima aqui é fake. Por quê? Vamos lá, ó. Desde esse fundo aqui, ó, onde ele promove o choque secundário, o choque secundário foi aqui, ó. Desde aqui, olha o que ele faz. Ele mitiga em 50%, beleza? Show de bola. E aí, a partir desse fundo, ele promove um novo topo. Primeiro ele faz o choque, a mudança da característica, e na sequência ele produz o break of structure, que é o boss. Tudo bem? E aí você pega o seu prêmio de desconto e traz para onde? Traz para cá, para aquele topo com este fundo aqui, ó. Beleza? E aí, ó, que vem. Note que os 50% está aqui, ó. Ele não mitigou em 50%, próximo dele. Tudo bem? Próximo dos 50%. A mitigação ocorreu. E a partir deste fundo, que não veio em 50%, ele promove um novo break of structure. Logo, esse break of structure, como não teve mitigação em 50%, ele é fake natty. Aí você atualiza para cá, aí depois para cá, aí depois para cá. E nunca mais veio em 50%. Nunca mais a mitigação aconteceu em 50%. O que é isso? Característica de mercado rápido. Logo, a gente identifica todas as quebras e opta por trabalhar numa referência menor, sabendo do risco, porém não tem o que fazer. Ou faz isso, ou espera um mês para depois se operar de novo, para voltar na referência real. Tudo bem? Então não tem o que ser feito. É preciso identificar as quebras e trabalhar referências menores, mais rápidas a favor. Então a última quebra está aqui, ó. Todo mundo consegue ver que essa aqui foi a última quebra, né? Ele fez essa daqui abrindo acima, depois já nega, volta, né? Porém, ainda para, né, no fundo menor aqui, né? E faz essa outra quebra. A referência mais próxima que a gente tem é essa daqui, ó. Essa daqui é a mais próxima que a gente tem do preço. Tudo bem? Dos 60 minutos. E aqui a gente vai fazer o quê? Achar a nossa zona de decisão, que ela está confluindo com um fair value gap. Um fair value gap dos 60 minutos. Está aqui, ó. Esse aqui é o ponto de demanda dessa última referência. E o bloco da extremidade é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o bloco da extremidade. Pô, Deco, mas é um quilo positivo, o bloco da extremidade? É, mas tá aqui, né? Uma base, ó. Uma base. Pode pegar só o pavio dele, se você quiser. Não tem problema nenhum, tá bom? Pode considerar só o pavio. E aqui é o segundo ponto de demanda desse último impulso. Todo mundo tá vendo que isso aqui é o último impulso. Todo mundo tá vendo que isso aqui é o último impulso. Todo mundo consegue enxergar um fair value gap aqui e um bloco aqui na extremidade. Pode ser o pavio, pode ser ele inteiro, não tem problema. Pode pegar o pequenininho aqui de baixo, não tem problema. Por que não tem problema, jovem? Porque você não vai entrar no risk entry aqui. Isso aqui é um bloco dos 60 minutos. A gente não opera bloco dos 60 minutos. Não operemos blocos dos 60 minutos. Marcamos os blocos dos 60 minutos para aguardar o confirmation entry dos 5.
ou do 1, a depender da região do bloco. Então, pronto. Isso daqui todo mundo está enxergando. É o último movimento de alta. Se o nosso lindo e maravilhoso Ibovespa tiver afim de subir dessas regiões aqui e continuar suas novas máximas históricas, a gente vai ver o preço inverter a partir daqui. Se não inverter, é porque não quer. Jovem. Tudo bem? A partir daqui, o próximo ponto seria este gapzinho, que nada mais é do que um Fair Value Gap também, porque o gap nada mais é do que uma barra, tá? E essa extremidade aqui. Tudo bem? Eu vou até deixar marcado essas regiões, mas está muito longe, tá? Mas a gente vai deixar marcado essas duas regiões aqui. Já essa aqui só, tá? Porque ele pode querer vir fazer o quê? Manipulation de liquidez aqui para testar essas regiões mais baixas, tá bom? Essa base aqui acaba sendo um bloco também, junto com esse Fair Value Gap, devido à urgência que foi rompida. Então, abaixo daqui, ó, Confirmation Entries aqui são bem-vindos, tá bom? Nessas regiões aqui. Daqui e aqui. Vamos agora para o gráfico operacional. Notem aqui que nos 60 minutos, primeiro antes de ir para os 5 minutos, ele está rompendo esse fundo aqui, ó. Ainda não rompeu, tudo bem? Nos 60 minutos, porque a vela não fechou. Falta 2 minutos para a vela fechar. Rompendo esse fundo, o que o índice está fazendo se ele romper esse fundo? Pergunta aí, quero que vocês respondam. Um choque ou um flip? Boa, Isla. Um flip. Isso aí, Cris. O mercado está fazendo um flip de baixa. Ele impulsiona, mitiga em 50%. Este fundo que tu vai chamar de flip, note que ele dá origem a um movimento de alta que não promove uma nova máxima. Não teve uma nova máxima. Este fundo não gerou uma nova máxima. Ele recebe o nome de flip quando perdido. Para receber o nome de change of character, é preciso que este fundo gere uma nova máxima. Aí ele leva o nome de choque. Tudo bem? Nesse caso é um flip de baixa. Tá? Fechando aqui abaixo, ele validará para a gente a referência da baixa, que será essa daqui. Que é basicamente o impulso de hoje, tá bom? E a extremidade de ontem lá. Então, você pode marcar isso aqui como um ponto de parada. Por que ponto de parada? Porque a estrutura principal é de alta. Então, a expectativa é quebrar o topo lá em cima. Porém, como nós não sabemos se ele vai ou não quebrar o topo lá em cima, a gente marca esses pontos aqui, porque confirmation entry nele é venda também, validada. Tá? Vou pegar aqui desde o gapzinho todo aqui, ó, toda essa região. Beleza? Prontinho, vamos para os 5 minutos, porque nos 60 já marcamos o que tinha que marcar. O que houve aqui nos 5 minutos? Nos 5 minutos, no movimento secundário, aconteceu um choque. Nos 5 minutos, tá bom? Nos 5 minutos. Por quê? Porque este fundo aqui deu origem a uma nova máxima, a esse movimento aqui. Este movimento aqui, ó. Note que o mercado, ó, caindo, ó, caindo, caindo, caindo. De repente, esse fundo estoura para cima deste topo. O que é isso? Choque. Por que choque? Porque este topo gerou um movimento que gerou uma nova mínima. Logo, a perca dele é a mudança da característica nos 5 minutos. É o mercado impulsionando nos 60 e mitigando nos 5. É normal. Você vai ver um time frame maior, uma barra assim. Só que no menor tá assim. E essas ondas menores dos 5 minutos, quando você abre o 1, tá assim. Normal, pô. Isso é fractal de mercado. Tá?
A mitigação aqui, ó, acontece com topos e fundos descendentes. De repente, inverte. O que é isso aqui? É o mercado invertendo o flow secundário de mitigação. Por que secundário? Porque esse é o primário. Ó, o primário é de alta, o secundário vai ser de baixa. O mercado inverteu o secundário, voltou da teste, deu compra ontem. Foi lá e pagou alvo. Aí voltou, fez uma maracutaia aqui, foi lá e pagou de novo. O objetivo era quebrar aqui em cima. Ele não conseguiu ir, flipou no 60. Só que no 5 você enxerga um choque. Um choque de qual movimento? Deste movimento aqui, ó, que produziu topos e fundos ascendentes dos 5 minutos, a favor do maior. Então, o mercado virou o 5 a partir da perca desse fundo aqui, ó, que acontece hoje. Porém, não virou 60 ainda, tá bom? Apesar de ter um flip, o flip é mais fraco que o choque. Então, aqui... Isso aí. Isso aí, Cris, obrigado. Aqui a gente tem a inversão do 5, que é o choque de baixa. E aqui a gente tem o flip do 60. Vou até colocar aqui que é o flip do H1. Agora nós chegamos num ponto em que, pô, Deco, estou na região de demanda dos 60, porém o 60 inverteu o flow aqui com flip, o 5 inverteu o flow aqui com choque. O que eu faço agora? Pô, vamos lá. Se o 60 inverteu e o choque do 5 também inverteu, qual é a referência da venda? Não é essa daqui? Anjo de Jesus. Essa é a referência, não é? E onde que é que você está aqui? Abaixo de 50% é? Desconto. E onde é que você está aqui na última referência de 60? Desconto. O que você quer fazer aqui, jovem? Comprar. Agora, você vai sair comprando? Não, porque não é trouxa. Não sai comprando aqui só porque, né, não é bocó de Nova York. Nós vamos aguardar uma estrutura de compra aqui. Nesse caso, a estrutura de compra vai ter que ser validada por fluxo, correlação e preço. Porém, o preço aqui dificilmente vai ser nos 5 minutos. Vai ser no 1. Por quê? O mercado não tem estrutura do 5. Ele simplesmente está reto. Está 90 graus no mercado. Caiu reto. Então a gente vai entender o quê? Uma absorção acontecendo aqui no 1. Uma mudança de caractere no 1. Validada por fluxo, correlação e estrutura. Aí a gente vai tentar uma compra. A gente vai tentar. Eu vou tentar, tá? Vocês façam o que quiser. Nessas regiões aqui. Com objetivo primário na onde? Acima de 50% desse último impulso de queda. Por quê? Porque eu nunca sei se esse flip aqui é um flip para inverter ou é um flip só de captura de liquidez desse fundo, voltar a testar essas regiões e estourar para cima. Não dá para saber. Quem tiver essa resposta tá trilionário. Tá bom? Não tem como saber isso. Logo aqui agora, já sei, olha que legal. Eu já sei onde eu estou, eu já sei para onde existem as possibilidades do preço ir. Tudo bem? E já sei o que eu quero fazer na região. Não quer dizer que eu vou fazer, mas eu quero. O mercado está descorrelacionado para a compra. O IMAT abriu capotando, o IFNC também, e segue o flow de alta no DI. O DI está recuperando agora, né? O DI está recuperando e segue o flow de alta no dólar. Olha lá, ó. Se realinharam, tá vendo? Ó, aqui, ó, tava legal, ó. Se o avista abre aqui, virando isso aqui, ia ficar bacana. Por quê? Desde aqui, ó, já vinha caindo o DI.
pesando lá junto com o dólar. Só que o dólar inverteu, olha lá o que aconteceu com o roxinho, seguindo o azul. O que significa isso? Estão alinhados para a venda. Se o azul cai, a correlação positiva cai. Se o roxo cai, a correlação negativa sobe. Só que aqui está espelhado para enxergar os dois para o mesmo lado. Mas tudo bem, paciência, só esperar. Tem... Espera, ué, espera. Vamos para 1 minuto, ó, 1 minuto. 1 minute. O mercado vem caindo. 1 minute. Normal, né? Aqui foi o flip do 60, aqui foi o choque do H1, do 5, perdone. O que isso aqui tá aqui? É o prêmio de desconto, né? Preciso dele aqui agora. O mercado vem caindo, chegou aqui, ele está fazendo uma espécie de canalzinho, que todo mundo consegue enxergar, uma cunha, canal, uma coisa do tipo aí, tudo bem. O mínimo que tem que aguardar aqui é uma estrutura decente. Como é que está a questão dos deltas? Legal, né? Note que temos muita venda aqui, ó, muita venda aqui, temos muita venda aqui, muita venda aqui. E ele está com dificuldade de cair. Se tem muita gente vendendo, complete a frase. Tem muita gente comprando no passivo, jovens. Logo, o preço trabalhando acima desses topos aqui, isso aqui a gente pode chamar de change of character do choque do movimento secundário aqui, ó, de 1 minuto. Também pode ser esse aqui, mas como o outro, esse último movimento é mais forte, é melhor considerar esse daqui, tá bom? Logicamente que isso precisa vir com força compradora, tá? Se subir desse jeito aqui, deselegante, tá bom? Deselegante. É preciso vir com força compradora nessa frequência da venda aqui, ó. Nessa frequência de venda. E aí? Ficou da hora já que tem, cara. Nessa frequência de venda, ó lá, ó. Tá indo lá, fazer um change off caractérios. Nos 5 minutos, no fute-fute, tivemos um absorciônio, bem legalzinho, ó. Vou mostrar aqui rapidão para vós. Mises. 5 minutes. Ou 5 minutes. Olha lá, ó. Olha lá no 5 minutes, tá bom? Paviozão, volumezão, delta de 21 mil. Aqui já teve um, ó. Paviozão, volumon, delta de 17 mil. Responderam com 28. Tivemos duas ordens originais aqui. Interessante. Nessa região. E temos bastante troca de lote nesta região. Então pode ir, mas vai na certeza que vai de uma vez. Pronto, vambora? Pode ir? Já pode? Já pode? Hã? Ainda não, né? Dúvidas? Então nós ir pro dólar aqui, ó. Mas é fácil. É fácil, pô. Não é difícil, não. É repetição. A dificuldade da maioria das pessoas é em aceitar o risco. Só isso. Só isso. Faltou um rompimento aqui, hein? Esse aqui fez legal, né? É. Vamos pro índice. A dificuldade, cara, quem foi que falou? Sandrão? Fala, Sandrão. Foi o Sandrão. A dificuldade, na maioria, é aceitar o risco. Ponto final, tá? A gente... A maioria das pessoas fazem isso, tá? Fazem isso. Entra aqui, o cara faz a análise, ele sabe da técnica ali, ele aprendeu, independente da técnica, seja lá qual técnica que for,
O cara vai vir e ele vai fazer análise, tal. Se fizer isso aqui é bom, isso aqui, esse ponto, tal, isso aqui, isso. Ele faz tudo. Aí na hora de clicar, ele não clica, fica com medo. É assim que acontece. Entendeu? Tá bom, depois o pai vai. O pai tá acabando aqui já. Vamos lá, pro doleta. Eu não gosto do fute, cara. Não gosto do fute, mas eu vou fazer a marcação no fute aqui pra vocês. Aqui, só pra gente ter histórico, tá? Prefiro a letra. Eu prefiro a letra. Prefiro a letra. Qual foi a máxima histórica do dólar? 6,30? 6,32? Foi isso mesmo? Alguém pode confirmar isso aí? Vamos ver o semanal do dólar? Só pra gente pegar esse último impulso aqui, ó. Pra ficar mais clara a leitura desse último impulso aqui, ó. Que é aqui que ele tá trabalhando, nesse último impulso, né? Daqui pra baixo o dólar fica super barato. Pro Brasil, né? Lógico. Pro Brasil fica super barato daqui pra baixo. Esse aqui é o último ponto relevante. Esse aqui é o último ponto relevante do semanal. Beleza? Desse último impulso mais próximo do preço, que leva esse topo aqui embora. Todo mundo consegue enxergar esse último movimento de alta aqui, ó. Pode ser daqui de baixo. Isso aqui no diário fica mais fácil ainda de enxergar. Olha lá, bem mais fácil de enxergar no diário. Ele está na onde? Dentro da zona de decisão aqui, ó. É aqui que ele está nesse bololô. E aqui dentro da zona de decisão, ele desce nos 60 minutos com topos e fundos descendentes. Todo mundo consegue ver isso, que ele desce para dentro da zona de decisão, que é o próximo ponto de parada, produzindo topos e fundos descendentes. Esse impulso aqui rompe esse topo, pode ser só um impulso de mitigação desse último movimento aqui, ó, para romper fundo, porém, vindo desta região de zona de decisão, após essa manipulação aqui, ó, esse impulso forte, essa extremidade se torna um ponto de interesse para confirmation entry. Então, o que você faz aqui, jovenzinho? Você marca essa extremidade aqui também para procurar um confirmation entry nos 5 minutos. Logo, eu sei que estou dentro da zona de decisão, sei que essa extremidade é um bom ponto de parada. E se o mercado nos mostrar um confirmation entry aqui no 5, você poderia optar por compra. Acontece quando? Aqui, ó. Esse rompimento aqui para alta acontece um confirmation entry. Tudo bem? Faz mitigação em 50%, quebra lá para cima. E aqui você teria na volta do preço essa extremidade. E depois é que essas duas aqui igualadas já fica meio sinistro pegar. Eu não gosto de pegar POI assim, ó, tá vendo? Aqui é um POI. Todo mundo enxerga que isso aqui é um POI. Teve um movimento de alta. Porém, tá muito próximo os fundos, tá vendo? Eu não gosto disso, cara. Deu certo, tá vendo? Acabou dando certo aqui, pagou um bom trade e tal, mas eu não gosto de POI assim, tá? Mas o fato é que o mercado usou tudo isso aqui como liquidez, tá bom? Tudo isso aqui como liquidez, veio aqui e manipulou todo mundo. Inclusive este aqui também foi manipulado, ó. E a partir daqui é que se instala um flow mais claro de alta no dólar, né? A partir daqui que se instala um flow mais claro de alta. Ele veio abaixo da zona de decisão, abaixo desse ponto aqui, ó. Manipulou geral mesmo, hein? Caraca, o dólar tá safadinho, cara. Ô, louco. Pode isso, Arnaldo. Aí a partir daqui ele promove um novo change of character, né? Por aqui, nos 5 minutos, ou até mesmo você poderia considerar essa alta aqui. E aí ele vem fazendo um movimento rápido, né? É sem vergonha igual o índice, igualzinho, tudo igual.
Não tem outro jeito aqui a não ser identificar as estruturas mais próximas do preço. A estrutura maior é de alta para o dólar, tá? Mas a gente não pode negligenciar que esse movimento de queda aqui tem sua relevância, ó. E que isso aqui pode ter sido só uma mitigação para continuar o movimento lá para baixo. Apesar dele beliscar aqui e já voltar, isso também demonstra a força compradora do movimento maior. Então você marca o quê? As duas regiões para tomar risco. Nas duas regiões. Oi. Tá. Tá um velão aí, o velão só vai. Deve ter sido saído do balanço. Deve ter sido balanço de bosta que deve ter saído dela. Então, vamos para o 60 aqui e mapear as duas regiões, porque as duas regiões são interessantes, tá bom? Esse último movimento aqui, ó, que tem este topo e este fundo, é interessante para marcar, visto que o mercado fez a mitigação e inverteu o flow aqui de continuidade a ele. Porém, vindo de uma região de demanda maior também. Logo, essas duas extremidades são interessantes para trade, ó. Essa que ele violou e está agora, e esta daqui, ó. São duas regiões de pontos de parada. Até oferta, que são regiões de oferta, né? Se houver confirmation entry, vale o risco nessas regiões de oferta aqui. E aí, a extremidade do movimento comprador, que é todo esse candlezão aqui, também é uma ótima extremidade de demanda, vista por um confirmation entry. Vale operações de compra também. Aí você tem os dois lados, tanto o de alta, maior, da região em que o mercado está, tá bom? Tanto o de baixa, que é o de mitigação, que o mercado continua a cair. Essas duas regiões são excelentes regiões para tomar risco por confirmation entry, lógico, né? E olha lá, ele chega nessa região aqui produzindo topos e fundos ascendentes. Todos conseguem enxergar isso, né? O último rompimento é exatamente o movimento de hoje. O último break of two está aqui, ó. Você tem o fundo que foi manipulado, isso é muito bom, traz mais força ainda para esse fundo aqui. Logo, a perca dele fica melhor ainda, para você marcar como um choque. E o choque secundário, dentro do bloco dos 5 minutos, está onde? Está aqui, ó. Capturou essa liquidez, perdendo este fundo. Você tem o famoso change of character do 5, bem desenhadinho, tá vendo? Bem desenhadinho. Então a expectativa é que a partir desse bloco ele perca esse fundo, volte nessas regiões para depois ir buscar essa extremidade mais baixa do dia. No 1 minuto dá para ver alguma coisa diferente? Puta, que liquidez bosta do dólar, né? Não sei se é por causa que eu estou no Dolfut, será? Deixa eu colocar na letra normal. Deve ser porque eu estou no Dolfut. Né? Não, liquidez de merda mesmo, é isso mesmo, cara. Nossa, é nojenta a liquidez do dólar no minuto, né, cara? Os candlezinhos de merda, é? É ruim demais a liquidez do dólar, né, mano? Em relação ao índice, né? Lógico. Não comparando. Mas em relação ao índice, é ruim ver confirmation entry no minuto, tá vendo? É muito baixa a liquidez, cara. Difícil ver um bom desenho aqui. Mas o desenho é o mesmo do 5, né? Note que o desenho é o mesmo do 5. Ele faz aqui uma correçãozinha. Continua o movimento de alta. Se você quer vender a partir desse ponto de interesse, é preciso, né? Preciso, obrigatório que perca esse fundo aqui. Volte com a espécie de ABC que todo mundo gosta para buscar um fundo mais baixo. Interessantíssimo, cara. Tá interessante o Dolito, tá? Tá interessante. Sério mesmo. É preciso só a estrutura clara aí nele, né? E se ele fizer uma estrutura de baixa e o índice uma de alta, fica melhor ainda, né? Fica melhor ainda. Porque aí dá para pegar os dois movimentos, um para um lado e para o outro. É preciso aguardar, com paciência. Com paciência, para não fazer merda. Dúvidas? E aí a história se repete aqui, tá? Confirmation entra no 5. E a história se repete aqui. Confirmation entra no 5.
Da mesma forma, mano, a mesma coisa que tá fazendo aqui, ó, que tá esperando fazer aqui, né? A mesma coisa se espera fazer aqui. A mesma coisa. Não, Deca, opa, mas eu quero comprar. Se você quer comprar, jovem, tem para todo mundo. Você sabe disso. Eu falo isso. Tem para todo mundo. Esse impulso aqui, ó, do dia. Esse impulso do dia aqui. Ele não veio em 50, chegou bem próximo, tá vendo? Então há uma chance de você ser sweepado aqui. Porém, também há a chance disso daqui não ser só uma liquidez e um break structure de alta de um mercado rápido. Ele pode querer engatar um mercado rápido a depender das correlações. Se permanecerem assim de baixa, do jeito que está forte, isso aqui é bem provável também do dólar continuar subindo e o índice não parar no bloco aí. Tá? Então, do último movimento de alta que você tem é esse. Você consegue traçar um nó de volume que claramente está por aqui. E aqui esse último candle aqui, ó, é o ponto de parada para a continuidade do movimento de alta do dólar. Seguindo o movimento rápido, tá bom? Visto pela região, é mais interessante que procure por venda, vista a região. Porém, o mercado pode tudo, pode querer continuar daí subindo e subindo e subindo, tá? A gente tem um DI contra o dólar por enquanto. Ele tentou dar uma reagida, recolheu, tem um DI contra ele, porém você tem o IMAT FNC a favor. Não diretamente, indiretamente, porque não são formadores diretos do dólar. Mas sabemos que o sentimento pessimista da bolsa vai para a moeda. E o sentimento pessimista da moeda vai para a bolsa. É normal, esse fluxo de dinheiro é um fluxo infinito, que nunca para. Tudo bem? Tudo bom? Belezinha? Belezão? Dúvidas? Vambora? Daqui 5, 7 minutinhos abre o Nova York, e aí a brincadeira fica boa, porque todo o dinheiro vem pro play. Aí fica legal. O índice brigando ali naquela extremidade, né? Normal. Normal, brigando aqui na extremidade, né? Essa briga aqui é natural, porque se o comprador tiver interesse, é aqui que ele vai querer segurar, pô. Não foi aqui que ele bateu o mercado? Não foi aqui que ele tomou preço? Foi aqui que ele tomou preço. Todo mundo viu isso aqui, ó. Ó. Aqui tá até marcado, ó, as ordens originais aqui de compra, né? E a absorção de fundo. É normal chegar aqui, não é só chegar e passar. A galera do Scalp aí, o Leandrão mesmo, da mentoria lá, já deve ter feito 50 mil reais só nesse pavio aqui. Às vezes passa direto, tá? Mas não é comum, tudo bem? Não é comum. Quando se tem um contexto, se tem validação, se tem absorção, interesse de footprint, não é comum bater e passar igual um louco. O normal é que ele entregue o risco ali, e aí a questão do X1 faz bastante diferença aqui. Vambora! Um forte beijo, um forte abraço para vocês. Eu gravei isso aqui, eu vou colocar lá no YouTube, o SMC Cuff lá, tá? E volto a repetir, não é difícil, tá? A técnica em si não é difícil. Na maioria das vezes, vocês vão ver que o problema está na pecinha atrás do mouse. Mas isso aí também é normal, porque é um processo, não é do dia para a noite. É um processo. Então, fiquem calmos, fiquem tranquilos, tomem risco somente dentro do que você se propõe a fazer. Não sai clicando de qualquer jeito, em qualquer lugar. Não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam. Então tem que ir na calma, tem que ir na boa. Quando você toma um risco dentro do que você se propõe a fazer, automaticamente você fica confortável com aquilo. E lógico que esse risco você não pode ser um risco que você não possa ter. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a grana do mercado. A grana do mercado não é aquela grana da conta de luz. Não pode ser a grana do boleto. Tem que ser aquela grana da cervejinha. Sabe a grana da cervejinha? Pô, não vou tomar. Vou fazer um trade. Tudo bem. As duas iam pro Beleléu mesmo. Se fosse, entendeu? Ah, a grana tem que ser dinheiro que não faça diferença na vida. Porque só
Assim você consegue ficar confortável na operação. Se pôr o dinheiro que não pode perder, você já perdeu. Isso é um jargão velho do mercado, que todo mundo usa. Todo mundo usa, é um jargão muito antigo. Voltou à tona agora. Se eu não me engano, com o Stormer ou foi com o Igor, não sei. Né? Se você não pode perder o dinheiro, você já perdeu. Já foi, já foi. Por quê? Porque é emocional. Você vai hesitar na entrada, você vai hesitar na parcial, você vai hesitar na saída, você vai ficar com medo. Você vai que, meu amigo, aí o teu cérebro joga contra você. É normal, pô, psicologia. Então é preciso ter um capital para o mercado, exclusivo para o mercado, que não vai te fazer falta. Só assim você vai ter emocional suficiente para chegar aqui e fazer o que tem que ser feito e tomar risco, de forma consciente e controlada, logicamente visando um retorno de no mínimo 3 vezes o seu risco para poder que a conta feche, né? Senão a conta não vai fechar mesmo. Mas não tem jeito. Eu prefiro ter uma baixa assertividade, porém com alto retorno, do que ter uma alta assertividade com retorno bosta. Beleza? Um beijo, forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Vambora dormir. Olha aí, olha aí, chegou. Ó. Valeu, galera. Tamo junto, viu? Fiquem com Deus aí. É nóis.